Está pronto? E aí, pessoal, aqui é o Dev Precavido. Estou vindo aqui para um vídeo que já deveria ter sido publicado já faz algum tempinho. O último vídeo que foi postado aqui no canal foi o vídeo do trailer do Dimamante, que recebeu até um bom número de visualizações, eu fiquei bem feliz. Ficou um trailer com música, com edição, ficou super legal. E se vocês verem a data de publicação do jogo que estava no trailer, vocês verão que o jogo Dimamante From Scribble to Hero está finalmente publicado. É isso mesmo. O projeto que eu comecei no começo de 2025 e já faz o quê? Uns 5, 6 meses que eu comecei a documentar no YouTube, está finalmente pronto. Meu jogo de plataforma para o meu portfólio. Então eu resolvi, achei justo gravar esse vídeo de conclusão por vários motivos. Primeiro, para contar como foi essa parte final do processo de desenvolvimento, que também envolveu bastante coisa interessante, a parte do playtest, que não deu tempo de falar. Falar muito do que eu aprendi com esse processo todo, tanto na parte técnica quanto na parte de crescimento pessoal, e também para falar de quais são agora os meus planos para o futuro, meus planos para esse canal, que eu não quero que ele simplesmente morra. Então é isso, vamos ao vídeo. A primeira coisa que eu queria falar sobre, que originalmente eu queria que tivesse tido o próprio vídeo, mas acabou não tendo, por isso estou colocando aqui, foi a fase de playtest do projeto, que é aquilo que eu falei no último vídeo, foi quando o protótipo inicial estava pronto, e eu lancei para as pessoas testarem e verem se estava fácil, se estava difícil, e me falarem os bugs que elas encontrassem. E foi uma fase que durou bem mais até do que eu imaginei que fosse durar. Então eu lancei no meu Close Friends do Instagram aquele vídeo que ficou no final do último vídeo antes do trailer, deu explicando para as pessoas o que era o playtest, por que eu precisava da ajuda delas e tudo mais. Coloquei isso no meu Close Friends e tive até bastante gente que se pronunciou, se interessou ali em fazer. E aí eu criei junto um formulário do Google que era para essas pessoas preencherem uma vez que elas tivessem terminado de jogar as 6 fases e falando o que elas acharam de bom, acharam de ruim, o que elas acharam de bug. Então mandei para elas assim. No final das contas, uma pequena porcentagem das pessoas que mandaram mensagem realmente chegaram a fazer o playtest. E, assim, tudo bem, é o que eu esperava, para falar a verdade. E são as pessoas a quem eu agradeço muito e que estão nos créditos do jogo. E, aliás, eu dou todo o crédito realmente para essas pessoas, porque eu mandei essa versão de protótipo de playtest para eles de uma maneira que não tinha opção de salvar o jogo. Depois eu cheguei a implementar um save system no jogo, então você fecha o jogo, as fases que você passou continuam salvas, né? Mas não na versão de playtest. Então eu tive alguns colegas que, assim, para cada vez eles iam, jogavam até tal fase, terminavam de jogar, fechavam o jogo. E aí, para a próxima sessão de playtest, eles jogavam tudo de novo para jogar a próxima fase. Então, já deixo aqui o meu agradecimento a todos esses playtesters novamente. E eu realmente percebi nessa fase do projeto o quão importante é o playtest. Porque a maneira como uma pessoa que não é um desenvolvedor joga um jogo desse desenvolvedor é completamente da maneira como o desenvolvedor joga o jogo. Eu sei que isso ficou confuso. Mas, por exemplo, um dos bugs que foram encontrados, que muita gente me reportou, foi que o Dimamante ele conseguia escalar parede. E isso era porque o detector do chão nele, né, o raycast que ele soltava para baixo, estava um pouquinho mais para o lado do que deveria estar. Então, se você se aproximasse muito de uma parede, acho que para a esquerda, assim, ele reconhecia que você estava no chão, então você conseguiria dar vários pulos subsequentes, mesmo não estando realmente no chão, só estando encostando na parede. Só que eu, como desenvolvedor, não, eu tenho uma maneira de jogar que eu penso, poxa, por que eu vou sequer tentar pular na parede, né? Porque eu tô tentando testar outras coisas. Então, nem passou pela minha cabeça uma coisa super importante dessas. Então, eu vou colocar aí na tela a lista de bugs que
e de problemas de design que as pessoas me relataram. Vocês vão ver até que algumas delas eu nem cheguei a fazer, algumas eu julguei que seria trabalho demais ou eu não soube resolver. Na verdade, eu estava muito ansioso para terminar essa fase de uma vez, publicar o jogo, porque queria seguir com a minha vida, sabe? E entre os bugs que me chamaram a atenção e as questões que as pessoas comentaram eu, foi muito comentado, por exemplo, do pulo do Dimamante e de como a câmera acompanhava esse pulo. Então, se o Dimamante começava a subir muito rápido, a câmera não conseguia acompanhar ele rápido o suficiente, isso era um problema, e isso foi uma coisa que eu consegui corrigir, e eu achei que ficou bem legal como ficou depois. Outra coisa foi essa do pulo. Tinham sempre bugs, teve coisa até que eu descobri jogando eu, de coisas, por exemplo, de você pular enquanto você está carregando o dash, que faz um bug super esquisito. Eu descobri outra coisa, que dava para dar o dash jump partindo do ar, então você conseguia dar o dash jump para uma área sem chão e pular a partir daqui. Então isso quebrava o jogo completamente também. E também o que muita gente falou, e que acabou no final das contas sendo uma divergência da visão do jogo, né? Então, o que eu escolhi manter da maneira como estava, como eu fiz para início de conversa, foi a velocidade do dash do Dimamante. Muita gente acha que o dash dele deveria ser mais rápido, para ele conseguir preparar mais rápido e tal. Mas eu gosto dele na velocidade que ele tem, porque eu gosto da ideia do jogador ele ter que planejar bem o dash, né? Não ser uma coisa que ele pode aplicar na hora, assim. É um jogo, eu percebi, que precisa de muita paciência para ser completado. Mas ainda assim, poxa, sempre bom ter recebido esse feedback das pessoas. Então eu peguei esse playtest, esse feedback do playtest, eu resolvi a maior parte das coisas que eu consegui e, enfim, foi concluída essa fase e aí chegou a hora do trailer. Então, chegamos nessa parte, né? Agora é hora de falar do trailer e do site do Dimamante, né? Que é a página dele no itch.io, que foi quando eu percebi, né? O jogo está pronto, chegou a hora de publicá-lo. Então foi uma parte do desenvolvimento que foi muito legal. Fazer o trailer foi extremamente divertido. Porque, sei lá, eu me senti como se o meu quarto aqui, foi onde eu gravei ele, fosse um estúdio de cinema, né? Eu coloquei, prendi a coisa aqui para colocar a câmera, vendo minha bancada de cima, peguei os desenhos. Tive que pensar bastante em qual que seria a ideia do trailer, né? Eu não queria que fosse só gameplay. Então eu fiz aquele comecinho, deu pegando os desenhos, colocando eles assim na mesa e tal, para realmente passar a ideia de o Dimamante é esse personagem da infância. Eu quis muito bater nessa tecla em todo o material de divulgação do Dimamante, porque não é algo que está realmente na gameplay principal do jogo em si. Então eu gravei, eu passei o dia inteiro fazendo isso no dia do trailer. Eu acho que eu passei demorei uns 2 dias para gravar e editar o trailer e eu fiquei extremamente satisfeito com o resultado final. Ver aquele trailer pronto e passar ele para as pessoas foi muito recompensador. Então, foi aí que eu comecei a perceber, caramba, eu tô finalmente concluindo esse projeto. Eu nunca me imaginei que eu fosse chegar aqui. Não é nem que eu não acreditava que eu fosse chegar, mas era difícil de visualizar o momento finalmente chegando. Fazer a página do itch.io foi muito legal também. A página do meu jogo anterior, que não foi para Game Jam, foi a do Rat Runner, que foi um jogo muito simples e eu fiz a página do itch.io dele pelas coxas mesmo, e até hoje isso é uma coisa que me dá um pouco de raiva. Então eu fiz questão de deixar do Dimamante bem caprichadinho, coloquei aquele fundo, vi como ficaria legal, fiz questão de colocar uma descrição bem feita, os screenshots e o trailer na página mesmo do jogo. Eu sei que a moral da história é que foi divertido pra caramba, e uma vez que esteve concluído esse passo, aí começou a parte de divulgação. Eu sabia que ia ter coisa que eu queria divulgar antes e coisas que eu queria divulgar depois. Lembrando que o jogo
ele não foi feito para ser um jogo comercial, e sim um jogo curto, polido, que eu senti que ficou, e que fosse a capa do meu portfólio por um bom tempo, né? Que fosse, por enquanto, o produto de maior qualidade ali. Então eu não quis fazer uma divulgação profissional com anúncio, não sei o quê, mas eu fiz questão de ter essa parte do processo, de saber como é divulgar um jogo mais que assim o básico do básico, né? Porque é importante ter essa experiência, né? Então, quando eu já sabia que estava tudo pronto, página pronta, tudo mais trailer para ser publicado, eu publiquei o trailer no YouTube, eu coloquei ele na minha página do Instagram, e mandei para amigos, assim, no WhatsApp e tudo mais. E então eu publiquei. E assim, eu publiquei no dia 6 para lançar o jogo no dia 7, sabe? E a recepção que eu tive foi, assim, incrível. Eu fiquei muito feliz com o comentário das pessoas quando elas viram o trailer, principalmente no meu Instagram pessoal, porque é muito recompensador. Esse projeto foi por muito tempo uma coisa que eu comentava com amigos próximos, assim, com a minha família, principalmente, né, que eu estava produzindo, mas não era realmente algo que eu estava constantemente mostrando. Então, ou quando eu mostrava, né, esses dias eu vi uma pessoa falando que a produção de videogames tem um processo é um dos processos de desenvolvimento mais feios de todos, e realmente é. Então, poder mostrar esse trailer, que eu achei que ficou muito bom, com o produto completo para as pessoas, foi muito recompensador também, porque foi uma maneira de eu compartilhar para as pessoas aquilo em que eu estive trabalhando durante tantos meses, sabe? Porque realmente, projeto para portfólio, mas que durou um ano inteiro para ser concluído. Então, foi uma maneira de dizer para as pessoas: poxa, olhem aqui, pessoal, eu estava fazendo coisa esse tempo todo, eu não estava não fazendo nada. Talvez seja uma coisa muito pessoal minha, mas. Ou talvez até soe um pouco exibido, mas não é isso que eu quero passar. Eu fiquei muito feliz de poder compartilhar com as pessoas. E até mesmo eu recebi comentários de amigos de infância que na época que se lembram do Dimamante, da época que eu e meu amigo Murilo criávamos as coisas dele na época da escola. E eles falaram: "Nossa, esse daí, nossa, é a volta do melhor herói de todos". Então isso tudo me deixou muito feliz. E então chegou o finalmente 7 de janeiro, que foi o dia em que finalmente foi publicado o Dimamante. E nem caiu a ficha direito na hora, né? De novo, eu tive muito disso, desse sentimento de dever cumprido e tal, mas depois eu vou falar um pouquinho melhor disso. Então, lancei o Dimamante no mundo e daí eu divulguei ele no. Acho que foi aí que eu postei realmente no Instagram e coloquei no LinkedIn também. E foi isso. E de repente, de uma hora para outra, pô, acabou o projeto. E agora chegamos à parte mais, não sei, reflexiva do vídeo, né? Que é sobre o meu aprendizado, sobre a maneira como eu me senti. Foi realmente uma jornada até aqui, sabe? O sentimento de ter publicado, ele finalmente teve um efeito psicológico em mim que era uma coisa que eu estava realmente precisando. A sensação de que eu realmente consigo terminar as coisas que eu começo, os projetos que eu desenvolvo e que eu consigo fazer eles com uma qualidade que me satisfaça, é uma coisa muito importante para mim. Então esse projeto foi uma coisa que não esse projeto, esse jogo foi uma coisa que ajudou a provar para mim mesmo, e que até agora ajuda a provar para mim mesmo que eu consigo executar as minhas ideias. Eu sou um cara com muitas ideias, eu tenho um caderno cheio, tem muita coisa que eu quero criar ainda. E ter essa prova física de que, com sucesso ou não, eu achei um sucesso, né? Mas eu digo, tô pensando que não teve tanta divulgação assim, né? Não chegou em tantas pessoas quanto eu gostaria. Mas ter essa sensação de
de dever cumprido e essa prova para mim mesmo que eu consigo alcançar esses objetivos, eu acho que é a coisa de maior valor que eu tirei dessa experiência inteira. Além de, é claro, o motivo inicial disso tudo, que foi ter isso no meu portfólio. Que, poxa, ótimo, sabe? Toda vaga que eu me candidato agora, eu falo, não, porque eu fiz esse jogo aqui, o Diamante, não sei o que, tá documentado no meu YouTube, vão lá ver. Então, serviu muito para isso também. E agora, em termos de aprendizado, eu acho que tem muito a se dizer sobre a parte técnica e a parte geral desse aprendizado, né? Então, muito, eu acho. Vamos falar da parte geral. Não, vamos falar da parte técnica primeiro. Grande parte do motivo, além de ser para portfólio e tal, também que eu quis fazer esse projeto, foi para desenvolver as minhas habilidades no Unity, na programação. Eu tive Unity na faculdade, foi uma ferramenta que eu aprendi, mas que quando me formei eu estava me sentindo muito desconectado da ferramenta. Então eu pensei, né, realmente, que a melhor forma de reaprender a ferramenta e de me aprofundar nela seria trabalhando, seria realmente usando ela, não só assistindo tutoriais. E realmente é o caso, que as pessoas falam que a melhor maneira de aprender é praticando, é a maior verdade do mundo. Desde o começo até o final do desenvolvimento eu aprendi muito. Desde usar inteligência artificial como uma ferramenta de aprendizado no desenvolvimento de código, foi uma coisa grande, e usar isso com sabedoria para facilitar o meu processo de desenvolvimento, e mesmo de aprendizado da ferramenta, né? E também do quesito de programação, assim. Eu, pensando no começo do projeto, né? Eu aprendi muito sobre programação 2D de personagens em plataforma. Então, eu nunca tinha programado, né? Todos os artifícios que um personagem 2D usa, como Coyote Jump, o Buffer Jump, eu não lembro o nome, mas aquilo que você aperta um pouquinho antes para ele pular e ele vai e pula do mesmo jeito. Essas pequenas coisas que tornam os platformers mais responsivos, mais satisfatórios de se jogar. Aprendi muito, 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 muito sobre câmeras em jogos. Uma das coisas, eu não sei, foi uma grande teima minha no começo do desenvolvimento, foi de fazer a câmera sem usar uma ferramenta como o Cinemachine nesse projeto. E isso acabou se tornando a parte do desenvolvimento do jogo que durou mais tempo por causa disso. Eu quis programar o código da minha câmera do zero, com todo aquele posicionamento dela em relação ao Dimamante, dependendo do movimento que ele realizasse, da direção que ele estivesse olhando. E eu tive que aprender muito sobre lineação interpolar, sobre smooth damping, muito pensamento crítico, solução de problemas. Foi uma coisa que eu aprendi muito com esse projeto. Então, a solução que eu cheguei para fazer esse movimento da câmera, de repente eu acho realmente que teria sido muito mais fácil, talvez tivesse até ficado melhor se eu tivesse usado o Cinemachine. Mas ter pensado na solução por mim mesmo foi uma coisa que me exercitou mentalmente e que eu acho que contribuiu muito para o meu aprendizado. Aprendi muito sobre animação e pixel art durante o desenvolvimento. Eu não sou um artista por profissão, mas sempre acabo quebrando galho, e isso exercitou muito essas habilidades também. Eu fiz todo um curso em preparo, tanto para fazer os tiles do jogo, quanto para fazer as animações do Dimamante, dos inimigos. O sistema de tiles foi uma coisa também que eu aprendi para fazer esse jogo, e que eu sempre tinha a curiosidade de aprender a usar no Unity, e que agora, poxa, já usei em outros projetos também. O próprio código do movimento do Dimamante eu usei em outros projetos também. Aprendi muito sobre C Sharp, aprendi muito sobre UI também, e isso me levou a aprender a parte de expressões lambda. Esqueci o nome agora, peraí, eu vou pegar meu caderno. Achei. Expressões lambda, delegates, funções anônimas no C Sharp foram coisas que eu aprendi para saber lidar com a UI. Então, isso foi um aprendizado extremamente valioso também.
A lógica dos inimigos teve alguns pequenos desafios. Eu gostei muito de ter aprendido a fazer o campo de detecção do Flyer Enemy, do morceguinho, né? Eu queria que ele visse em cone, mas não tem um raycast em formato de cone. Então eu fiz um círculo com uma secção desse círculo servindo como área de detecção do morcego. Então foram várias coisas que eu aprendi. E tá aí a importância também em isso, já me falaram muitas vezes, mas a importância de você fazer projetos do começo ao fim. Porque se você larga os projetos no meio, você nunca vai ter o tipo de aprendizado que você teria após a metade do desenvolvimento, por exemplo. Tem coisas que você trabalha, por exemplo, o som. Eu nunca tinha trabalhado com som ou sistemas de save. E eu nunca teria aprendido a fazer isso se eu não tivesse chegado na parte final do desenvolvimento do projeto. Então, por isso foi muito bom ter terminado ele, ter completo esse projeto. Teve coisa da estrutura do código que eu aprendi. A verdade é que eu aprendi, em termos técnicos, muitas coisas nesse projeto, e ele me deu uma noção de escopo muito grande também do que eu ainda tenho a aprender e me deixa mais animado para aprender em projetos futuros, porque agora que eu tenho isso completo, me faz crer que eu tenho o potencial para aprender essas coisas, o que é muito... me dá muita satisfação também. Agora, em termos de aprendizado geral, a coisa fica mais difícil de colocar em palavras, né? Uma das coisas, com certeza, foi a importância de fazer os projetos do começo ao fim. Isso eu não consigo relevar a importância o suficiente. Teve também a importância de estar sempre estudando, a importância de ter projetos para aprender as coisas conforme você faz. Eu aprendi muito sobre mim mesmo, sobre a maneira como eu trabalho, sobre a forma ideal de organizar o meu tempo. Tem muitas coisas que eu ainda vejo que eu tenho a melhorar e que eu tenho trabalhado muito nisso, e esse projeto foi um grande incentivo para essas coisas, como acordar mais cedo, ir atrás de conhecimento, a importância de uma boa noite de sono. Mas acho que entre tudo isso também o quão legal é você ter uma ideia e você executar essa ideia e você ver esse jogo, essa coisa que você criou se tornando realidade e poder compartilhar uma coisa de que você realmente se orgulha com as outras pessoas. Acho que muito desse tipo de aprendizado realmente não dá para ser colocado em palavras, mas eu também realço bastante a importância de se propor essas experiências para chegar às suas próprias conclusões. É muito importante tentar, é muito importante praticar aquilo que você tem vontade de aprender. E acho que se ficou uma lição disso tudo para qualquer pessoa que tenha acompanhado aqui, se você tem vontade de fazer seu projeto, se você tem vontade de desenvolver seu jogo, poxa, vai atrás disso. É foda falar, vai, se dedica. Porque eu senti muita dificuldade em me dedicar durante o processo. Eu tive muitos dias de marasmo, dias de letargia conforme esse projeto aconteceu. Mas é a importância da disciplina. Se você tem essa ideia e usa isso, cria o que você tem vontade de criar, porque a satisfação que vai te dar no final é incomparável e o aprendizado que você vai ter também é incrível. E termine seus projetos, faça projetos do começo ao fim, faça projetos que você sabe que, por mais que desafiadores que sejam factíveis, então você não são imensos, né? Isso é outro aprendizado que eu tive. Poxa, esse é um jogo que eu achei que eu ia fazer em muito menos tempo do que realmente foi feito. Isso até me frustra um pouco. E me faz ter ideias de novas formas de me organizar para projetos futuros. Definitivamente foi um projeto que agora contribui muito para minha autoconfiança e nesse sentido foi muito bom ter feito ele. Então é isso, espero não ter confundido muito nessa parte toda aqui, espero não ter ficado muito piegas.
Mas agora vamos falar de próximos passos. Primeiro tudo em relação ao Dimamante em si, porque esse vídeo não vai ser o último na playlist dele, o vídeo de conclusão. Isso é porque, afinal de contas, ele não foi feito para ser um jogo comercializado, para atingir o maior número de pessoas possível, mas eu quero mostrar ele para as outras pessoas. Então, eu pretendo muito expor ele em eventos. Recentemente, eu até atualizei a página, eu troquei a build lá do Dimamante por uma build com suporte a controller, que está um pouquinho bugado ainda, mas que vai permitir pessoas em exposições para quais eu levar o jogo jogarem ele com mais conforto. Aqui em Santos, minha cidade, existem alguns eventos de exposição de jogos que eu até já participei no passado com jogos de Game Jam, mas que eu estou muito animado para poder levar o Diamante para esses lugares e me mostrar como desenvolvedor para outras pessoas e também mostrar o Dimamante para outras pessoas. Uma coisa, eu esqueci de falar, extremamente recompensadora de todo esse processo é quando você tem o seu jogo pronto e as pessoas jogam ele e elas se divertem. Outro dia, os sobrinhos do meu tio jogaram, eles adoraram, fez o meu dia. E sempre que algum amigo me conta que jogou também, e eu fico super contente. Vocês, inclusive, estão todos convidados a jogar o jogo. Claro, agora que está publicado online, né? Dá para jogar no browser e tudo mais. Mas eu pretendo expor o Dimamante em toda oportunidade que eu puder agora. Eu, inclusive, inscrevi ele recentemente para apresentá-lo no Festival Big, lá em São Paulo, né? Que é a Gamescom Latão. Então, tem o Festival Geral dos Indies, que ele não tem a menor chance de ser aceito para participar, porque é uma coisa mundial, com estúdios e tudo mais, mas existe aquela cláusula dos jogos brasileiros que forem inscritos, que podem vir a ser selecionados para exposições também. Eu estou torcendo muito para dar certo isso, porque eu gostaria muito, muito, muito de expor lá. Eu fui para esse evento em 2025, poxa, foi super legal, fiquei com muita vontade de estar lá como expositor algum dia e eu queria muito que isso se concretizasse. E aí, obviamente, se isso chegar a acontecer, ou quando isso chegar a acontecer, eu pretendo gravar um pouco do processo, do dia, assim, que acontecer, e para fazer um videozinho aqui para a playlist do Dimamante no canal. Eu acho que ia ser uma boa cereja no topo dessa playlist. Fora isso, eu pretendo ainda manter esse canal vivo. Eu não sei com que regularidade eu vou postar. De novo, esse canal é mais para portfólio do que qualquer coisa, né? Mas sempre fico feliz quando eu recebo comentários das pessoas ou elas compartilham as coisas comigo. Eu fico feliz de poder compartilhar essa parte da minha vida com as pessoas. E eu quero muito logo, não sei quando, mas quero muito postar um vídeo falando da importância do repertório para o desenvolvedor e de jogos no geral. E eu quero, e nesse contexto, fazer um vídeo falando dos jogos que eu joguei em 2025, que eu tenho muito a falar sobre cada um deles e eu acho que seria um vídeo muito legal e que faria sentido com o resto do canal. Eu tenho estado bem ocupado agora nesse comecinho de 2026. Feliz ano novo, aliás, pessoal. Feliz ano novo. Eu estou muito interessado em fazer cursos, expandir meu aprendizado para outras áreas da programação, apesar de que eu pretendo manter o foco desse canal nos jogos. Eu quero ler muito. Estou fazendo uma lista de leituras. Estou lendo Regras do Jogo, que está sendo um livro muito legal e que está me dando uma certa dificuldade para entender certos conceitos, mas isso não vem ao caso. Então, quem sabe algum dia eu não faço um vídeo falando sobre isso, sobre game design, que é a parte desse processo inteiro pela qual eu sou mais apaixonado. Eu tenho tantas ideias aqui que eu gostaria de desenvolver, então, assim, morto o canal não vai ficar. E agora, o mais importante de tudo. Não, não é o mais importante de tudo, mas diz muito sobre o futuro do canal, que é próximos projetos. A pergunta que não quer calar: haverá outros projetos nesse canal? Haverá. Eu já tenho a minha ideia definida de qual será o meu próximo projeto de jogo, pro que vai ser documentado aqui no Dev Precavido.
E eu tô muito animado com essa ideia. Primeiro de tudo, vai ser um jogo que eu pretendo dessa vez realmente fazer uma coisa para comercializar. Vai ser um jogo para celular, que é uma coisa que eu sei que eu tenho que aprender. Então vai ser um projeto desafiador e eu sei que eu vou aprender muita coisa nesse processo. E é uma ideia com a qual eu tô muito animado. Eu ainda não quero falar nada sobre. Eu não sei nem se eu devia. Me dá a paranoia das pessoas virem e roubarem a minha ideia, mas é uma ideia que eu achei que foi bem criativa. Eu ainda preciso detalhar o game design, ver como vai ser exatamente, mas eu acho que assim, é uma ideia com potencial e por isso quero tentar comercializá-la. Eu pretendo seguir com ela um modelo diferente de trabalho que eu segui com o Dimamante. Dimamante era meio que ou trabalha todo dia ou trabalha quando dá, e aí me dava aquele burnout, eu não aguentava trabalhar mais na parada. E eu reparei como prazos são uma coisa importante. Então, depois de eu desenvolver o game design desse jogo, agora eu estou desenvolvendo alguns outros projetos que não vêm ao caso, mas quando eu sentar e fazer ter elaborado a ideia inicial desse jogo, eu quero fazer um tipo de planejamento de no dia tal eu quero ter tal coisa entregue, no dia tal, tal mecânica, quero fazer um teste em tal dia. E usar isso para guiar o meu desenvolvimento. Eu acho que é uma coisa que vai me ajudar muito, mas quem sabe, né? Vamos ver como essa coisa progride. Eu pretendo ir atualizando o canal aqui conforme o ritmo que eu vim fazendo até então. Eu gosto muito da ideia que eu li aqui de design iterativo. Então, não deixar para fazer um único protótipo no final do desenvolvimento, e sim fazer protótipos conforme o jogo for progredindo, para poder fazer alterações mais drásticas de design caso seja necessário. E sei lá, não tem muito o que dizer, eu estou extremamente animado com esse ano, com esse projeto novo e com todas as possibilidades que eu estou criando. Isso é uma coisa muito pessoal minha, mas o janeiro desse ano está sendo muito mais produtivo e especialmente muito mais claro em visão para mim do que o janeiro do ano passado. Janeiro do ano passado eu sentia que eu ainda tinha muitos primeiros passos a dar, mas esse janeiro eu sinto que meus passos já não são mais os primeiros, agora é uma questão de. Agora é a questão da corrida, da caminhada. E é isso. Estou muito satisfeito. Muito obrigado a vocês que me acompanharam, que assistiram esses vídeos todos até aqui o final da jornada. Foi tudo muito recompensador para mim e espero que tenha gerado algum tipo de entretenimento, de aprendizado ou que seja no caminho. Criar esse canal realmente foi uma boa ideia. E por isso eu convido a todos vocês a ir agora mesmo no itch.io e jogar Dimamante From Scribble to Hero. Esse foi o Dev Precavido e sua rua sempre barulhenta, e espero vocês no próximo vídeo. Até mais, pessoal.